Lembra das sonolentas vilas inglesas de assassinatos no meio do verão? A série nos trouxe charme, caos e personagens que jamais esqueceremos, mas 28 anos depois, a vida tem seus próprios mistérios para o elenco. Alguns enfrentaram decepções, outros desapareceram dos holofotes e alguns transformaram a tragédia em força. O que realmente aconteceu com eles irá surpreender você. Barry Jackson, como Dr. George Bullard. Barry Jackson dá vida e inteligência a Assassinatos de Verão como Dr. George Bullard. O patologista de confiança e líder silencioso da série sempre acalma em meio ao caos. O comportamento calmo e inteligente de Bullard equilibrava a intensidade de Barnaby, trazendo um calor raro a um mundo misterioso e mortal. A experiência de Barry como ator vem de uma infância difícil. Nascido em Birmingham em 1938, ele cresceu na pobreza do pós-guerra. Seus pais, ambos operários, o ensinaram a perseverar antes de perseguir suas ambições. Essa lição inicial se tornou a base de sua carreira. Quando outros desistiram, ele continuou. Após estudar na Academia de Música e Arte Dramática de Londres, ele enfrentou anos de papéis pequenos e salários incertos. Rejeitado. Repetidas vezes, Barry perseverou. Essa paciência se tornou sua marca, registrada atraindo mais tarde diretores como Stanley Kubrick para o seu lado. Não é surpresa que ele tenha obtido grande sucesso em séries de televisão britânicas como Doctor Who Z Cars e Lovejoy. Barry Jackson interpretou o Dr. George Bullard em Assassinatos no Meio do Verão. 1997 aos 59 anos, aparecendo em 76 episódios. Ele morreu de câncer em 5 de dezembro de 2013, aos 75 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $2 milhões. A soma total de uma vida construída com maestria silenciosa, compaixão e dignidade superou em muito a fama que ele nunca buscou. Rosalie Crutchley, como Lucy Bell Ringer. Quando Rosalie Crutchley entra em Crimes de Verão como Lucy Bell Ringer, ela não apenas interpreta o papel, como também rouba a cena, astuciosa, elegante e completamente destemida. Lucy é o tipo de mulher capaz de encarar um assassino e fazê-lo confessar com apenas um olhar. Ela tornou a história inesquecível. Mas a verdadeira história de Rosalie foi muito mais dramática do que qualquer coisa. Na tela. Sua família era uma classe média em declínio que sobreviveu à Grande Depressão, economizando recursos sempre que possível. Certa vez ela descreveu sua infância como sendo repleta de cheiro de carvão e sopa fria. Enquanto outras meninas brincavam, ela praticava estudando piano, canto e pronúncia na Academia Real de Música. Então escolheu a atuação como uma fuga. Ela era constantemente rejeitada. Os diretores diziam que ela não era gentil o suficiente nem bonita o suficiente. Diziam que seus olhos eram escuros demais, sua voz áspera demais. Essas palavras foram dolorosas, mas ela as transformou em armadura. Em vez de desaparecer, ela escolheu dominar em A Maldição Vadiz e As 6 Esposas de Henrique VIII. Ela trouxe à vida mulheres que haviam sido silenciadas, quebradas ou traídas, tornando-as inesquecíveis. E mais anos de trabalho incansável a haviam afetado. As longas noites no palco, a poeira de Londres, o isolamento, tudo isso havia lentamente corroído sua saúde. Em meados da década de 1990, ela estava frágil, mas se recusou a sucumbir. Quando Midsomer Murders lhe ofereceu o papel de Lucy Bell Ringer, ela a aceitou imediatamente. Aquele episódio se tornou seu último presente, uma despedida que a maioria das pessoas nem percebeu. Rosalie Crutchley interpretou Lucy Bell Ringer em Assassinatos no Meio do Verão, 1997 aos 77 anos. Ela faleceu poucos meses depois, em 28 de julho de 1997, devido a uma doença respiratória crônica. Seu patrimônio líquido é estimado em $1,5 milhão. Elizabeth Spriggs, como Iris Rainbird. Elizabeth Spriggs dá vida à personagem
Iris Rainbird. Uma mulher astuta, fofoqueira e manipuladora cujos segredos alimentam os assassinatos de Badger's Drift em 1997, sua atuação transforma uma personagem coadjuvante em uma força da natureza. Por trás do humor e da malícia, Spriggs trouxe algo raro para Iris. A infância de Elizabeth em Buxton, Derbyshire, não foi nada fácil. Nascida em 1929, ela cresceu na pobreza em tempos de guerra e descreveu sua infância como completamente sem amor. O frio em casa deixou uma marca indelével. A música era sua única fuga e sua voz de mezzo-soprano a levou à Royal Academy of Music aos 21 anos. Ela fez a dolorosa escolha de deixar o marido e a filha pequena para trás para seguir a carreira de atriz. Mais tarde, ela descreveu essa como a decisão mais dolorosa de sua vida. A culpa a assombrava, mas o palco a salvou. Ela começou do zero, se apresentando em teatros pequenos, muitas vezes exausta e sem dinheiro. Sua perseverança a tornou uma das atrizes mais respeitadas da Grã-Bretanha. Ela ganhou um prêmio. Olivier foi indicada ao BAFTA por razão e sensibilidade e conquistou um lugar na história do cinema com seus papéis em Harry Potter e em inúmeros dramas da BBC. Mas mesmo com seu sucesso, ela nunca escapou da solidão de seus primeiros anos. Elizabeth Spriggs interpretou Iris Rainbird em Assassinatos no Verão, 1997, quando tinha 68 anos. Ela morreu de insuficiência cardíaca em 2 de julho de 2008, aos 78 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em $2 milhões. Robert Hardy interpretou Robert Cavendish em Assassinatos de Verão, 1999, aos 74 anos. Ele faleceu em 3 de agosto de 2017, aos 91 anos, após complicações de uma queda. Seu patrimônio líquido é estimado em $5 milhões. Para quem conhecia Hardy, ele era mais do que um ator, ele era um sobrevivente. Neil Dudgeon, como o detetive superintendente John Barnaby. Neil Dudgeon assume Midsomer Murders com confiança e charme, interpretando o detetive. Superintendente John Barnaby, o primo tranquilo e espirituoso que continua o legado com uma energia renovada. Seu humor descontraído equilibra a série após a saída de John Nettles. Ele não substituiu o antigo Barnaby, mas o desenvolveu nascido em Doncaster em 1961. Neil veio de uma família comum. Seus pais eram ambos trabalhadores e pessoas desconhecidas. Não havia atalhos, apenas perseverança. As peças da escola despertaram uma faísca e quando ele chegou à Universidade de Bristol, soube que atuar era o seu futuro. Foi uma decisão que provou ser a sua salvação. Ele progrediu a partir de pequenos papéis em Casualty Inspector Morse e Um Toque de Gelo. Depois passou para projetos maiores como Piece of Cake, A Vida de Riley e Império Romano. Ele foi construindo sua reputação, discretamente papel por papel, até que Assassinatos no Meio do Verão o chamou. Em 2011, Neil assumiu o papel de John Barnaby. Muitos duvidaram que ele pudesse preencher o vazio deixado por John Nettles, mas ele conquistou o público com sua simpatia e humor sutil. Sob sua direção, Crimes de Verão manteve seu apelo e é um dos dramas policiais britânicos mais duradouros. Neil Dudgeon interpretou o DCY John Barnaby em Assassinatos no Meio do Verão, 2011, quando tinha 50 anos. Em 2025, ele tem 64 anos e ainda estrela novos episódios da série. Seu patrimônio líquido é estimado em $5 milhões. Fiona Dolman interpreta Sarah Barnaby. Lembra de Fiona Dolman? Ela era a esposa inteligente e compassiva do inspetor John Barnaby. Fiona Dolman trouxe força, silenciosa e charme para Sarah Barnaby em Assassinatos de Verão. Seu calor humano equilibrava perfeitamente os crimes frios da série. Mas o caminho de Fiona para essa paz não foi simples.
Ela nasceu em 1970 em Findhorn, Escócia, em uma família de classe média cercada por paz e natureza. No entanto, seus sonhos iam além de sua cidade natal. Mudar-se para Londres para atuar significava pressão, competição e dúvidas. Antes de Midsummer, Fiona havia atuado em Ultraviolet e Heartbeat, construindo uma sólida reputação. Seu sucesso veio com The Royal Today. Mas na vida real, a vida lhe apresentou outro desafio: tornar-se mãe solteira. Foi um momento difícil, mas ela superou com facilidade, apoiada pela família e pelo trabalho. Sua carreira floresceu, assim como sua empatia. Fiona não só usou sua voz para atuar, como também se tornou embaixadora da Hospice UK e da Green Fingers Charity. Em 2019, ela correu a Maratona de Londres em memória de seu pai. Fiona Dolman interpretou Sarah Barnaby em Assassinatos no Meio do Verão 2011, quando tinha 41 anos. Hoje ela tem 55 anos. Continua participando ativamente de filmes e realizando trabalhos de caridade. Seu patrimônio líquido é de cerca de 3 milhões de dólares. Laura Howard como Cully Barnaby. Há algo inesquecível em Cully Barnaby. A centelha, da juventude à mistura de curiosidade e gentileza que só Laura Howard consegue trazer. Ela é a alma de Midsomer Murders, a filha que mantém o pai com os pés no chão, mesmo quando o mundo ao redor deles transborda de morte e mentiras. Mas por trás dessa energia vibrante esconde-se uma jovem atriz em guerra consigo mesma. Laura cresceu em Chiswick, Londres, cercada de criatividade, mas oprimida por expectativas. A carreira de atriz surgiu quando ela era jovem, e com ela veio a pressão para ter sucesso, antes mesmo de saber o que era sucesso. Sua carreira começou com passos pequenos, mas constantes. Ela conquistou o público em So Haunt Me e apareceu em séries como Casualty e Soldier Soldier. Cada apresentação a fazia deixar de ser a garota insegura que um dia fora. Então, Assassinatos no Meio do Verão mudou tudo isso. Laura transformou Cully em mais do que a filha de um detetive. Ela era o elo emocional entre a família e o crime, a inocência e a maturidade. A cada temporada, os espectadores a viam crescer e, de certa forma, cresciam com ela. Mas em 2011, ela deixou a série. É agridoce. Laura Howard interpretou Cully Barnaby em Assassinatos no Meio do Verão. 1997, quando tinha apenas 20 anos, agora aos 48, ela continua sua carreira de atriz e dubladora, incluindo seu papel mais recente em Dune Prophecy, 2025. Seu patrimônio líquido é de cerca de 2 milhões de dólares. Jason Hughes, como detetive Ben Jones. Jason Hughes traz para Midsomer Murders um de seus detetives mais queridos, o detetive Ben Jones. O companheiro leal e espirituoso que trabalha ao lado de Tom e John Barnaby. Sua combinação de humor e sinceridade ameniza as histórias mais sombrias do filme. Mas por trás dessa aparência afável, esconde-se um ator que trabalhou duro para conquistar suas oportunidades. Ele nasceu em Porthcawl, país de Gales, em 1971, em uma família trabalhadora. A vida não era glamourosa, seu avô vendia sorvete. A família de sua mãe era formada por policiais. O jovem Jason sonhava em praticar esportes como cricket e rugby, até que sua paixão pela atuação tomou conta. Incentivado por um professor, ingressou no Teatro Nacional Jovem do país de Gales, o que levaria Michael Sheen ao sucesso. No entanto, o sucesso não veio facilmente. Estudou na Academia de Música e Arte Dramática de Londres, dividindo casa e refeições com outros atores em ascensão. Seu primeiro sucesso veio em 1996, ao interpretar Warren Jones, uma das primeiras representações positivas de um homem gay na televisão britânica. Foi corajoso, honesto e inesquecível. Quando Midsomer Murders estreou em 2005, parecia que era o destino. Jason trouxe humor, intensidade e emoção ao DS Ben Jones, aparecendo em mais de 50 episódios. Os espectadores testemunharam seu crescimento, mas o destino fez o que queria. Ele deixou a série em 2013.
mas sabia que era hora de explorar novas histórias. Jason Hughes interpretou o policial Ben Jones em Assassinatos no Meio do Verão, 2005, quando tinha 33 anos. Atualmente ele tem 53 anos e trabalha na indústria do teatro e da televisão. Seu patrimônio líquido gira em torno de 2,5 milhões de dólares. Jane Wymark, como Joyce Barnaby. Agora, Jane Wymark traz calor e equilíbrio a Midsomer Murders, como Joyce Barnaby, a esposa gentil e dedicada que dá vida à série. Seu humor gentil e paciência tornam qualquer mistério sombrio um pouco mais leve. Ela é razão pela qual a série parece tão humana, mas sua verdadeira história começa muito antes de Midsomer Murders. Nascida em Londres em 1952, Jane cresceu em uma família de artistas. Seu pai, o ator Patrick Wymark, encheu sua infância de teatro e imaginação. Ela tinha apenas 17 anos quando ele morreu repentinamente. A tristeza a transformou, deu-lhe uma força silenciosa que mais tarde definiria sua carreira. Antes de encontrar estabilidade, Jane trabalhou incansavelmente no palco. Ela desempenhou pequenos papéis em peças, aprendendo disciplina com os erros. Sua grande chance veio na década de 1970 com Poldark, onde interpretou Morwenna Chenoweth. Depois vieram a televisão, A Touch of Frost, Dangerfield Lovejoy. Cada papel aprimorava sua energia calma e constante. Quando Assassinatos em Midsomer estreou em 1997, Jane finalmente encontrou seu lugar. Ela e John Nettles construíram um casamento crível na tela. Atrás das câmeras, ela é conhecida por sua cordialidade e inteligência, o tipo de presença que faz qualquer ambiente parecer familiar. Jane Wymark interpretou Joyce Barnaby em Assassinatos de Verão, 1997, aos 44 anos. Em 2025, ela tem 72 anos e se dedica à escrita e à consultoria de arte, comandando o Salão Literário de Londres. Seu patrimônio líquido é estimado em 3 milhões de dólares. John Nettles como D.C.Y. Tom Barnaby. Já se perguntou como um homem consegue fazer um assassinato parecer tão pacífico? Este é John Nettles, como o detetive Tom Barnaby. Um detetive paciente e inteligente que resolve mistérios com empatia em vez de ego. Desde 1997, ele tem sido o coração de Midsomer Murders. Nettles nasceu em 1943 em St. Austell, Cornwall. Ele foi adotado por um carpinteiro e sua esposa quando criança. Sua mãe, biológica, uma enfermeira irlandesa, o abandonou. Isso teve um impacto profundo nele. Foi essa sensibilidade que mais tarde se tornou seu maior dom nas telas. Antes do sucesso, Nettles lutava como qualquer ator em busca de seu sonho. Depois de estudar História e Filosofia na Universidade de Southampton, ele se dedicou ao teatro e a pequenos papéis na televisão apenas para sobreviver. Em Uma Família em Guerra, 1970-72, ele demonstrou uma intensidade discreta como o Dr. Ian Mackenzie. Depois vieram Inimigo à Porta, 1978 e Os Liverbirds. Embora o salário fosse baixo, cada papel o ajudou a afirmar sua força. Após uma década de fama, ele retornou ao seu primeiro amor. O palco atuou com a Royal Shakespeare Company em O Conto de Inverno, Ricardo III e As Alegres Comadres de Windsor. Foi essa disciplina que o fortaleceu, preparando-o para os papéis que definiriam seu legado. Mas depois de 14 anos, ele renunciou dizendo que era melhor deixar as pessoas querendo mais, e assim o fez. John Nettles interpretou o xerife Tom Barnaby em Assassinatos de Verão de 1997 a 2011, começando aos 53 anos. Em 2025, ele tem 81 anos e vive pacificamente em Devon. Seu patrimônio líquido gira em torno de 10 milhões de dólares.
Atualmente ele escreve livros e narra documentários históricos. Nigel Davenport, como William Smithers. Nigel Davenport interpreta William Smithers, um homem poderoso e misterioso cuja presença adiciona peso e tensão a Assassinatos de Verão. 2000. Com sua voz autoritária e ameaça silenciosa, Davenport transforma autoridade em arte. A história de Nigel começa em 1928 em Great Shelford, Cambridgeshire. Ele nasceu em uma família intelectual cercada de sabedoria e tradição. Seu pai era um renomado professor de Cambridge. Para seu pai atuar era uma rebelião. Quando Nigel escolheu o palco em vez de uma bolsa de estudos, decepcionou a família e abandonou o conforto do privilégio. No palco, ele encontrou a liberdade. E no cinema, ele encontrou reconhecimento. Sua aparência robusta e voz grave o tornaram inesquecível em filmes como Um Homem, para a Eternidade Mary, A Rainha da Escócia e Carruagens de Fogo. Mas os anos de pressão e viagens constantes cobraram seu preço. Mais tarde, problemas respiratórios dificultaram sua fala. Mesmo assim, ele manteve sua dignidade comparecendo a eventos e dando entrevistas com a mesma postura que o definiu por décadas. Mesmo em suas fragilidades, Nigel Davenport nunca se permitiu ser lamentado. Nigel Davenport interpretou William Smithers em Assassinatos de Verão. 2000 aos 72 anos. Ele morreu em 25 de outubro de 2013 de pneumonia aos 85 anos. Seu patrimônio líquido é de aproximadamente 3 milhões de dólares. Robert Hardy interpreta Robert Cavendish. Robert Hardy confere poder ao personagem de Robert Cavendish, um aristocrata orgulhoso que o maneja como uma arma. Sua atuação em Assassinatos de Verão é autoritária, elegante e marcada por uma ameaça silenciosa. Ele não apenas interpreta um aristocrata inglês, como também vive o papel com toda a graça e a pressão que a vida exige. Hardy nasceu em 1925 em Cheltenham, Gloucestershire. Seu pai, um diretor rigoroso, exigia perfeição. O amor era escasso naquele lar, mas a disciplina sempre foi valorizada. Desde muito jovem, Robert aprendeu a manter a postura ereta, falar com clareza e nunca demonstrar fraqueza quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu. Ele se juntou à Força Aérea Real e treinou como piloto. A guerra deixou cicatrizes indescritíveis. Ele tinha visto demais ainda muito jovem. Depois da guerra, estudou em Oxford com C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien. Mas os livros não conseguiram segurá-lo. Ele abandonou a academia e se dedicou à atuação. Começou sua carreira na Shakespeare Memorial Company, interpretando pequenos papéis em Coriolano e Tudo Está Bem, Quando Bem Acaba. Sua paciência valeu a pena. Tornou-se um personagem inesquecível em Criaturas Grandes e Pequenas. Depois vieram Razão e Sensibilidade em 1995. E Harry Potter, onde interpretou Cornélio Fudge, o orgulhoso ministro da magia. Mas mesmo com o retorno da fama, ele permaneceu humilde.